Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal do CACP Vídeos para mais uma oportunidade, para mais um momento de aprendizado. E hoje, gente, o vídeo vai dar o que falar. Primeiro que o assunto seria polêmico se não envolvesse nenhuma seita. Que o assunto seria difícil se não envolvesse nenhum apologeta sectário, como no caso de Leandro Quadros. Ele fez um vídeo, não sei se foi agora, ou se foi algum tempo atrás, mas eu recebi este vídeo agora, e ele me acusa de kardecista ou de espiritista, porque eu defendo que a alma do homem entre a morte e a ressurreição, ela está consciente. E eu defendo que lá em Mateus 17, no ato da transfiguração, estava Elias, que ainda não passou pela morte, eu fiz um vídeo só sobre isso, e Moisés, que biologicamente está morto até hoje. Mas ali então estava o espírito de Moisés, e não o Moisés ressurreto. E aí, gente, ele vai então pegar alguns livros espíritas, e eu até fiquei pensando, né? Ele me acusou uma vez de analfabetismo funcional devido à má interpretação. E ele então fez algumas interpretações, ao meu ver, que sim, elas seriam adequadas nesse critério que ele mesmo criou, ou seja, ele leu, mas não entendeu. Então eu quero nesta oportunidade comentar tudo isso. Eu vou rodar o vídeo dele, mas de acordo com as regras do YouTube, como ele não autoriza usar a sua imagem, embora ele use a minha, nós vamos então obliquar a imagem dele, vocês vão ouvir o que ele falou de maneira acelerada, mas vocês vão entender o que ele disse e eu espero que vocês também entendam a minha resposta. Eu já imagino que provavelmente terei que fazer outros vídeos, mas não tem problema. Estamos aqui para ajudar, para trazer, vamos dizer assim, esclarecimento ao que precisa ser esclarecido. Tudo isso nós vamos ver, mas depois da nossa vinheta. Muito bem, pessoal, vamos lá. Tá conosco aí, por favor, não perca tempo. Curta o nosso vídeo no final, se gostar, se não dê o seu dislike, também é importante. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Estamos na luta aí para chegar a 100 mil inscritos. E tem alguns recadinhos rápidos aqui. Primeiro recadinho rápido, dia 18, deixa eu ver aqui, dia 18 agora de setembro, das 9 da manhã às 11 horas da manhã, nós teremos uma aula sobre introdução à apologética ou ao conceito apologético comigo, online. Você vai fazer essa aula comigo, ao vivo, mas eu preciso então, tá aí o link, você entra lá na plataforma Simpla, se inscreve, é um valor bem pequenininho para você, é tipo um ingresso, né, para você comprar, para nos ajudar, e vai ter essa aula comigo no dia 18 de setembro. Também nós estamos lançando, o CACP, nessa plataforma que eu acabei de citar também, o curso de liderança aplicado ao ministério. Este curso é excelente para você que quer fazer a obra de Deus, independente em qual setor da igreja. Ele vai te ajudar a ter desenvoltura na liderança. Foi o meu amigo, ex-coronel ou a coronel da reserva do Exército, o pastor Áureo Ribeiro Vieira, e ele traz assim informações preciosíssimas. E aí está o link para você assistir a primeira aula gratuito. Se você gostar, também é um negócio bem irrisório lá a taxa, porque a gente não pode disponibilizar um curso numa plataforma sem ter um valor, porque a plataforma ela tem interesses comerciais, então a gente colocou algo bem simples para cobrir só os custos. Vai lá, faça a sua inscrição, venha fazer esse curso, você pode fazer a qualquer momento, tá? Porque esse curso vai ficar disponível sempre para você fazer, mas essa primeira turma já está quase fechada, se der tempo ainda, vai lá, faz a inscrição
que você vai ter a mentoria num grupo de Zap com o pastor Áureo Ribeiro, tá ok? Gente, também vou prestar aqui um serviço de utilidade pública antes da gente entrar na questão aqui, que é a esposa do nosso saudoso irmão Júlio Severo. Ele entrou em contato comigo, eles estão acho que na Guatemala, passando por uma situação muito difícil. O Júlio Severo faleceu há algum tempo atrás, alguns meses atrás, na verdade, e eles estão precisando de ajuda. Eu estou pondo o Pix da esposa dele. Se você puder ajudar, quiser ajudar o Júlio Severo, que foi e é até hoje tão importante para a defesa da família brasileira, se você quiser ajudar a sua esposa, ela tem 5 filhos, então dê-nos essa força, por favor. Tá aí o Pix da esposa do saudoso irmão Júlio Severo. Gente, então, vamos ouvir aqui o vídeo do Leandro Quadros. Tem 2 minutos, de maneira acelerada, porque senão ficaria um pouco mais longo, e depois eu volto para a gente comentar. Vamos soltar. Neste vídeo eu quero responder algumas alegações do pastor João Flávio Martinez, do Centro Apologético Cristão de Pesquisas. Antes de responder, eu gostaria que você desse uma olhada neste print de um comentário que o pastor João Flávio Martinez fez a respeito da aparição de Moisés a Jesus no Monte da Transfiguração. Dê uma olhadinha neste print e perceba que o pastor Martinez crê que o espírito de Moisés apareceu no monte e que, de certa forma, Jesus conversou com o espírito de um morto. Porém, o comprometimento do pastor Martinez com a doutrina da imortalidade da alma faz com que ele se utilize de argumentos que o levem a apoiar o espiritismo mesmo sem querer. Por exemplo, numa última resposta que ele deu a mim, ele reduziu o espiritismo à reencarnação, insinuando o quê? Que o fato de Cristo conversar com o espírito de Moisés não seria espiritismo. Seria apenas espiritismo se a doutrina da reencarnação estivesse envolvida. Porém, o próprio Allan Kardec, pai do espiritismo moderno, afirma que o espiritismo não pode ser reduzido apenas à reencarnação. Isso significa que, quando o pastor Martinez e outros dizem que Jesus conversou com o espírito de Moisés, mesmo sem querer ele está apoiando o espiritismo, porque Jesus estaria participando de uma sessão espírita. E se Jesus participa de uma sessão espírita, ele contradiz o próprio texto bíblico que diz para não consultarmos mortos. Vamos analisar mais essa argumentação antes? Veja o que disse Allan Kardec sobre o espiritismo para você ver que esse reducionismo feito pelo pastor Martinez, reduzindo o espiritismo apenas à doutrina da reencarnação, é um reducionismo que não é aceito nem mesmo por Allan Kardec. Ele diz o seguinte, Allan Kardec, na sua obra O Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns ou Evocadores, Espiritismo Experimental. No espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. Não constitui o ponto de partida. Este, precisamente, é o erro em que caem muitos e que, a miúde, os leva a insucesso com certas pessoas. Não sendo os espíritos senão as almas dos homens, o verdadeiro ponto de partida é a existência da alma. Ou seja, o próprio Allan Kardec reconhece que o ponto de partida para o espiritismo é a crença na existência da alma que sobrevive fora do corpo. Então você viu aí o vídeo do senhor Leandro Quadros e eu fiquei espantado com algo aqui, gente. Ele conseguiu adulterar até Allan Kardec. O que eu disse e provo, vou mostrar para você aqui, é que a principal doutrina da seita kardecista é a reencarnação. Por exemplo, qual é a principal heresia, doutrina do adventismo? Não é o sábado, a maioria das pessoas pensam que é o sábado, mas não é, é o juízo investigativo. No caso do kardecismo, é sim a doutrina da reencarnação. Eu estou lendo aqui no site da Federação Espírita e eles dizem o seguinte: no túmulo de Allan Kardec, em Paris, contém a inscrição que resume o pensamento espírita a respeito do assunto. Veja, que resume o pensamento espírita. Nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Então veja que esse aqui é a citação que está no túmulo do Allan Kardec. Isso aqui consta no livro Que é Espiritismo. Então, veja, o kardecismo está deixando claro que a doutrina da reencarnação e do karma é a doutrina mais relevante. Reencarnação, depois vem a doutrina do karma, que é praticamente junta com a reencarnação. E vejam uma coisa interessante aqui sobre o kardecismo. Ele é a única religião que acredita que a reencarnação é algo positivo,
Quando você estuda o hinduísmo, as religiões africanas, as religiões animistas, como as indígenas, você vai observar que eles não gostam de, como disse um líder do candomblé para mim, quizilar com seus guias, porque a ideia é viver bem nessa vida e não voltar para cá. Eles têm medo de reencarnar, porque na reencarnação em nível mundial, ela não vai só para frente como no kardecismo, ela vem para trás. Então o cara pode nascer um animal, como ele pode nascer uma pedra. Tá entendendo? Um mineral ou um vegetal, uma planta. Por isso que são religiões animistas. Então nessas religiões, a reencarnação não é vista como positivo. O único indivíduo que foi lá, pegou a reencarnação, fez um sincretismo com o cristianismo é Allan Kardec. Então ele coloca que a reencarnação é sempre boa porque ela só vai para frente. Você pode estacionar num ponto até que você evolui e vai para frente, nunca regride. Mas essa é a doutrina mais importante. Agora, esse texto que ele leu, eu tenho aqui o livro, tá? Eu tenho toda a coleção aqui do Espiritismo e muito mais. E olha que interessante, eu fui ler o texto que o Leandro Quadros citou, porque não dá para confiar nele, né? Ele não é muito, digamos assim, muito fidedigno nas informações. Está na página 33 desse livro, eu estou pondo na tela para você ler comigo. Olha o que diz Allan Kardec. No Espiritismo, a questão dos espíritos está em segundo lugar, não constituindo o seu ponto de partida. É esse precisamente o erro que se cai e que acarreta o fracasso com certas pessoas. Sendo os espíritos simplesmente as almas dos homens, o verdadeiro ponto de partida é então a existência da alma. Mas veja, ele não para aqui. Vamos continuar lendo. E eu já li o antes e o depois, eu li quase o capítulo inteiro, mas vamos continuar lendo. Como pode o materialista admitir a existência de seres que vivem fora do mundo material, quando ele mesmo se considera apenas material? Como pode crer na existência de espíritos ao seu redor, se não admite o seu próprio espírito? E em vão se amontoarão aos seus olhos as provas mais palpáveis, e ele contestará a todas elas, porque não admite o princípio. Ou seja, o que Allan Kardec está dizendo? Allan Kardec está criticando o materialismo. E ele está dizendo sobre pregar a fé kardecista que não adianta você contestar com o materialista, porque ele não crê que o homem é mais do que a matéria. Ou seja, que ele tem uma alma que vai além desta vida, que ela é imaterial e existente e real. Tá certo? Então aqui o problema do texto e o contexto é uma resposta ao materialismo. Não está falando que a crença na existência da alma seja a principal doutrina kardecista. Então a Federação Espírita Brasileira está deixando claro que a reencarnação com a doutrina do karma é a doutrina mais relevante. E aqui, esse texto que o Leandro Quadros cita, ele está combatendo o materialismo. E é engraçado porque o adventista é materialista. Eles creem como Epicúrio, eles creem como Karl Marx, como todos os materialistas, Augusto Comte, eles creem que a vida está resignada ao corpo, morreu, acabou. E o Kardec está certo quando ele fala que a vida não é só isso. Qual é o problema do kardecismo? O kardecismo, então, vai ensinar a transmigração da alma. Então, essa alma sai daqui, vai procurar um outro corpo, vai procurar outra vida para poder evoluir, para talvez num dia chegar num nível espiritual que não precisa mais reencarnar e então ela estaria salva. O que é um absurdo, tá certo? Agora, o fato de eles acreditarem que a alma sobrevive à morte do corpo, não está errado. O problema é que o erro deles é que a alma não vai para o paraíso, ou não vai para o seio de Abraão, que é a mesma coisa, ou o céu. Ela vai transmigrar, ela vai procurar outro corpo para habitar. E aí está o erro de Allan Kardec. Nós não cremos assim. Então ele está me acusando de espiritista ou de kardecista porque eu acredito, como a maioria esmagadora dos protestantes, de que a alma sobrevive à morte do corpo. Mas por que ele tem que acreditar assim? Bom, mas antes deixa eu mostrar uma coisa. Esse aqui é o Livro dos Espíritos, ó. Livro dos Espíritos. E é engraçado que na página 97 dessa edição...
é outra página. Aqui vai falar outra coisa muito importante. Isso, na página 45 desse livro, Allan Kardec começa a descrever provas da existência de Deus. Gente, quem quiser depois, baixa o PDF desse livro aí, dá uma lida sobre essa argumentação de Kardec. Ele é preciso, ele aqui faz uma apologética clássica da existência de Deus, porque para o kardecista, Deus existe, Deus é justo, Deus é piedoso, etc. Agora, não é porque ele faz uma boa apologética da existência de Deus, como teóricos e teólogos muçulmanos também fazem uma boa apologética da existência de Deus, aquela ideia do relógio, do relojoeiro, sabe? Da natureza revelando o Criador, que isso é bíblico. Não é porque eles fazem isso que eles estão certos nos demais pontos da doutrina, tanto os muçulmanos quanto os kardecistas que eu citei aqui. Tá entendendo? Então, nós precisamos colocar aqui os pingos nos is, porque o senhor Leandro Quadros gosta de deturpar os fatos, o que não é certo. Então, de novo, aqui, Leandro Quadros está adulterando até Allan Kardec, porque ali não está falando qual é a doutrina mais relevante do kardecismo, mas sim está falando que se o indivíduo é materialista e não crê que o homem é mais do que corpo, que tem uma alma que não perece à morte do corpo, não adianta conversar com ele porque ele não tem fé, ele não crê na doutrina. Não vai crer nem no kardecismo, nem no adventismo, nem no cristianismo, enfim. Né? É isso que ele está falando. Agora, olha que interessante. De onde advém toda essa celeuma? Essa celeuma toda advém de Mateus 17, porque aparece ali Moisés e Elias. Elias, nós acreditamos que foi transladado para não ver a morte. Então ele ainda não morreu. Entretanto, Moisés, a Bíblia deixa claro, lá em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 8, que Moisés morreu. E 30 dias depois da morte de Moisés, Deus aparece para Josué e diz: Moisés, meu servo, está morto. O que nós estamos vendo aqui? Que a Bíblia explicitamente deixa claríssimo que Moisés não ressuscitou. E aí também nós vamos encontrar em 4 textos do Novo Testamento, em 1 Coríntios 15, 20 e 23, em Atos 26, 23, em Colossenses 1, 18, em Apocalipse 1, 5, que Jesus é o primogênito, é o primeiro da ressurreição. Ninguém ainda ressuscitou com um corpo glorificado e foi morar no céu. Só Jesus. É o que está aqui nesses textos. Entretanto, para desgraça de alguns teólogos adventistas, eles têm que conviver com a inerrância de Ellen G. White, que disse que Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu a vida antes que o seu corpo visse a corrupção e o levou ao céu. Então aqui está o imbróglio, a problemática para os adventistas. E mais, olha aí, Ellen G. White fala categoricamente que quem acredita que a alma sobrevive à morte do corpo, essa pessoa, ela está que jeito? Olha aí, vou mostrar aí. Ela está acreditando no que Satanás e os seus anjos inculcaram na mentalidade do homem. É engraçado que a Bíblia fala que Deus colocou na mente humana e no coração a ideia, a cosmovisão da imortalidade. Por isso que o homem não aceita a morte. Mas Ellen White fala que quem fez isso foi o diabo, foi Satanás. Então, aí Leandro Quadros, ele fica, como todos os teólogos adventistas, entre a cruz e a espada. Porque não há base nenhuma teológica para defender essa ressurreição de Moisés. Então, nós temos a problemática dele me acusar de espiritista ou de kardecista, porque eu defendo justamente o quê? Que lá em Mateus 17, de 1 a 3, apareceu o espírito de Moisés. E aí ele fala, então, que se apareceu o espírito de Moisés, ali nós teríamos uma sessão espírita. E sabe o que é engraçado? Hoje eu vou te ensinar algo muito especial aqui. Sabe o que é engraçado?
Todos os meus debates que eu já fiz com médiuns espíritas que usam a Bíblia, eles não usaram esse texto. Olha, gente, a informação que eu vou dar aqui hoje é fantástica. Vou mostrar aqui neste livro algo espetacular. Por que os kardecistas não usam a transfiguração, que segundo o senhor Leandro Quadros, é uma consulta a mortos, se Moisés realmente estiver morto? Bom, em primeiro lugar, quando a gente lê o texto, a Bíblia fala que Jesus transfigurou-se diante deles. O texto de Mateus 17, de 1 a 3, deixa claro que quem transfigurou-se, quem entrou num estado de glória foi Jesus. Então, a minha interpretação muito subjetiva desse texto é que não foi Moisés e Elias que vieram, foi Jesus quem foi. Então, primeiro, que não é almas de mortos que estão saindo do lugar, é Jesus, Senhor dos vivos e dos mortos, é que está indo até o lugar onde eles estão. Essa é a minha concepção do texto. Respeito quem pensa diferente, tudo bem. Mas independente de qualquer coisa, ali não houve comunicação. Mediunidade é quando o morto manda um recado para o médium para falar para o vivo que está aqui chamando aquele morto. Isso não ocorreu. Ali não foi uma consulta. A Bíblia proíbe consulta. Ali não é consulta. Jesus não está consultando Moisés e Elias. Jesus é Senhor de vivos e de mortos e Senhor de Moisés e Elias. E ali está mostrando que ele é superior à lei e o cumprimento dos profetas. Só isso aí. Mas por que os kardecistas não usam esse texto para mostrar uma verdadeira comunicação com os mortos, ou um verdadeiro ato de mediunidade de Jesus Cristo? Vou explicar algo muito legal. Olha que interessante. No capítulo 14, lá de Mateus, nós encontramos João Batista sendo decapitado. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar claramente a afirmação de que João Batista era Elias, reencarnado. Veja que é uma doutrina extremamente importante para os kardecistas. Então, João Batista seria uma reencarnação de Elias. Agora, o que acontece? Neste livro aqui dos Espíritos, na página de número 97, agora sim, Allan Kardec diz assim: ela, a alma, tem ainda um fluido que lhe é próprio, tomado da atmosfera de seu planeta, e que representa a aparência da sua última reencarnação, seu perispírito. Então, olha que interessante. O que ensina o kardecismo? Se você morre hoje e amanhã, segundo os kardecistas, você aparece para o médium, a tua aparência vai ser da sua última vida. Está entendendo? E aqui em Mateus 17... deveria, então, segundo a teoria kardecista, aparecer Moisés e João Batista, e não Moisés e Elias. Não vou nem entrar no mérito que Elias não morreu, não vou nem entrar no mérito de outras questões, o próprio João Batista falou que não era Elias, não vou entrar nestes méritos. Eu vou mostrar dentro do kardecismo, teologicamente, que esse texto não serve, complica tudo e coloca Allan Kardec como falso profeta mais uma vez, porque deixa claro que ali estava Moisés e Elias e não Moisés e João Batista. Se fosse Moisés e João Batista, estava provada a teoria kardecista. Mas, então, diante do fato, desfalece todo o argumento, desfigura-se toda a contra-argumentação kardecista. Por isso que em vários debates que eu já tive com kardecistas, eles não usam esse texto porque não cola, não dá para colar, porque Allan Kardec bate de frente com essa concepção. Dito isso, então, qual é a polêmica que sobra? Já que o texto não pode ser enquadrado como mediunidade, não pode ser enquadrado como uma sessão espírita e também não serve para o kardecismo, então como é que nós vamos ver essa questão? Bom, então vamos lá. Vamos lá. Eu acho engraçado que os adventistas vão assistir esse vídeo e vão escrever: o Martinez crê em fantasminha. Escuta, Deus é um fantasmão? Porque Deus é espírito. Lá João capítulo 4, versículo 24. Os anjos são fantasmas? Está lá
Em Hebreus, são espíritos ministradores. E os demônios não existem? Porque também são espíritos. Para ter pessoalidade, não precisa ter corporalidade. Na Bíblia, é possível ter pessoalidade sem corporalidade. Tá certo? Então, não vem com esse argumento que não cola. Ou você acha que o anjo é fantasma? Ou você acha que anjo não existe? Então, igual saduceus, que não creem em nada do mundo espiritual. Isso aí não é querer ser espírita, é não ser crente. Tá certo? Bom, mas vamos lá. Primeiro, nós temos que entender a questão do estado intermediário. Eu já fiz N vídeos aqui, eu vou botar aqui na descrição, porque o que é o estado intermediário? Entre a morte das pessoas, tanto salvas quanto não, e as suas ressurreições, porque ambos vão ressuscitar, uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna, a alma dessa pessoa ficará consciente. É o que está em Lucas 16, do 19 ao 31, e 2 Pedro 2, 4 e 9. Agora eu queria ler o texto de 2 Coríntios 5, versos 1, 4, 6 e 8. Eu vou pôr aí na tela. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Veja, queridos, Paulo está categoricamente dizendo que o homem vai deixar o corpo, a alma do homem vai deixar o corpo e vai estar com o Senhor. Obviamente, os homens salvos. E ele está dizendo que enquanto ele está no corpo, ele está ausente do Senhor. Mas quando ele morrer, ele vai imediatamente para a presença de Cristo. É o que está em Filipenses 1, 21. Por que o morrer é lucro? Porque você morre e vai imediatamente para a presença de Deus. Olha o que diz Norman Champlin no comentário do capítulo 5 de 2 Coríntios. Exatamente, 2 Coríntios, capítulo 5. Olha o comentário que o Norman Champlin faz. Vou colocar aí na tela. Nos versículos 6 ao 8 deste capítulo, Paulo falava sobre a possibilidade do estado desencorporado, do estado de imortalidade da alma, antes do revestimento do corpo espiritual ser dado aos remidos, o que sucederá quando do segundo advento de Cristo. Apesar do apóstolo desejar ser arrebatado, escapando assim inteiramente à morte física, contudo ele sabia que a morte física, quando o espírito se desincorpora, antes mesmo do arrebatamento, eleva o crente a um estado muito superior. Essa atitude é idêntica àquela que ele expressa no trecho de Filipenses 1, 21 a 23, onde ele fala: ele em morrer é lucro e em é incomparavelmente melhor, porque é estar com Cristo. Então, Norman Champlin deixa claro que a alma separa-se do corpo e vai estar com Cristo, e ele fala que essa clareza está em Paulo e aqui no segundo texto de Coríntios, na segunda carta de Coríntios, capítulo 5. Alguns teóricos acreditam que a alma, ao desincorporar-se, ao sair do corpo e ir para o paraíso, ou ir mesmo para o lugar de tormento, ela se torna apenas uma luz, uma força, uma energia que fica ali, consciente, tudo, mas não tem aparência. Outros acreditam que realmente tem a silhueta daquela pessoa. Então a alma dele parece-se com o físico dele. O Espiritismo também crê nisso. E muitos cristãos também creem nisso. De onde vem essa cosmovisão? Olha lá, Lucas 16, 23, diz o seguinte: e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Veja que o rico que morreu, ele olha e vê Abraão e Lázaro. Obviamente, se ele está vendo, é porque essa alma, que já abandonou o corpo, está lá no paraíso, ela tem uma aparência. E eu não estou aqui nem citando o texto
de Mateus 17, que também para mim é a mesma coisa. Apocalipse 6,9 diz assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Veja, foi vista. Se foi vista é porque essas almas têm alguma aparência. Embora aqui o texto não cita nome, não cita pessoas, então poderia ser a tese de que fossem um raio, uma força, uma luz, aquela alma que está fora do corpo. Porque a Bíblia fala em Eclesiastes 12,7. O corpo volte ao pó e o espírito volte a Deus que o deu. Então alguns acreditam que essa energia continua viva, consciente e está com Deus. Eu entendo que essa alma ela tem uma aparência, e essa aparência é da pessoa que ela era, que ela é, na verdade, porque vai ressuscitar. Olha aí, veja que Saul também cria nisso. 1 Samuel 28,12, vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado, pois tu és mesmo Saul? Então veja que Saul acreditava que, para mim, isso aqui não foi real, viu, gente? Opa! Eu não acredito aqui que Samuel voltou. Mas o Saul acreditava. Porque o povo de Israel acreditava que a alma sobrevive à morte do corpo. A Bíblia deixa claro que essa alma não volta. A alma que desce não torna a subir. Tem vários textos bíblicos. Inclusive Eclesiastes 9 serve para combater esse equívoco. As almas não têm mais parte do que se faz debaixo do sol. E o texto de Eclesiastes é tão bom porque ali fala que ela não tem nem recompensa. Horas, se fosse depois da ressurreição, que é o que ensinam os adventistas e jeovistas, então ninguém teria recompensa. E nem os jeovistas, nem os adventistas acreditam nessa possibilidade de não haver recompensa. Então não é por aí que se interpreta esse texto. O texto de Eclesiastes deixa claro que debaixo do sol você não tem mais galardão, você não tem mais nada, porque você não tem mais acesso a essa vida aqui debaixo do sol. É isso que Eclesiastes está dizendo. Agora, olha que interessante, continuando aqui a minha argumentação. Lucas 24, 37 e 39, diz assim o texto: eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. Aí Jesus fala: vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Olha que interessante esse texto de Lucas 24, gente. Jesus não está dizendo que espírito não existe, ele está dizendo que existe, e que não é como ele é físico, ele é ressurreto. Isso aqui acaba com a teoria adventista e jeovista, acaba. Tá? Então, o texto deixa claríssimo que as almas sobrevivem à morte do corpo e provavelmente, porque aí não é claríssimo, essa alma se parece com a pessoa que ela é. Ou seja, se eu morrer e eu creio que eu vou para o céu, lá no céu eu vou ter essa aparência. Eu espero que o nariz não esteja tão torto, né? Ou que lá na minha ressurreição meu nariz desentorte, meu cabelo nasça de volta, vai ser um corpo glorificado, né? Mas a alma vai ter essa aparência que eu tenho. Isso é que eu acredito. Muitos teólogos creem na imortalidade da alma, na imperecibilidade da alma, mas acreditam que a alma fica como uma energia, uma luz, e ela fica guardada no paraíso ou no Hades, ou no lugar de tormento, tá certo? Respeito as duas possibilidades. Eu creio na minha, porque quando eu interpreto Mateus 17, eu entendo claramente que ali está Moisés, ou seja, a alma de Moisés ali, que é o que muitos teólogos acreditam. Olha aí, Calvino, por exemplo, um amigo mandou isso aqui para mim, muito interessante essa fala de Calvino. Ele diz assim: além disso, a não ser que as almas liberadas dos cárceres dos corpos continuassem a existir, seria absurdo Cristo representar a alma de Lázaro a desfrutar da bem-aventurança no seio de Abraão, e a alma do rico, por outro lado, destinado a horrendos tormentos. Paulo confirma isso mesmo, ensinando que peregrinamos distanciados de Deus durante o tempo em que habitamos na carne. Desfrutamos de sua presença, porém fora da carne. Para que não se alongue mais em matéria de forma alguma obscura, acrescentarei apenas isto, Lucas 23:8, e ele menciona entre os erros dos saduceus o fato de não crerem na existência de espíritos e anjos.
Então está aí na Instituta, página 180 e 182, volume 1. Então veja que Calvino acreditava que a alma desencarna-se do corpo e sobrevive à morte do corpo e ela vai estar com Cristo. E ele vai citar justamente alguns textos que eu aqui já comentei. Agora, gente, isso não tem nada a ver com o kardecismo. Para aí as comparações. Kardecismo acredita que existe uma alma que sobrevive à morte do corpo? Ok, eu também acredito, os cristãos também acreditam. Só que o kardecismo crê, como Platão, na transmigração dessa alma. Enquanto que a Bíblia diz que ela não vai transmigrar, ela vai estar ali no paraíso, ou o terceiro céu, ou o céu, que está hoje debaixo do altar de Deus. O que está em tormento está lá no Hades, no lugar de sofrimento, e ambas vão esperar a ressurreição ali. Não existe alma penada. Ai, pastor, mas eu estava lá dormindo e eu vi a minha sogra no pé da minha cama. É consciência pesada. A alma de gente morta não aparece para ninguém, porque não existe alma penada. O que existe é as almas guardadas em Deus. Tanto as que estão no tormento, quanto as que estão no paraíso estão guardadas em Deus, e não existe essa tese kardecista. Agora, não é porque o kardecista tem essa similaridade em crer que a alma, que o homem é mais do que um corpo, que o homem é mais do que um ser só material, que eu vou ser kardecista por isso. Então, refutando aí os argumentos do senhor Leandro Quadros, que conseguiu até Allan Kardec adulterar, né? Eu estou só dizendo o seguinte: a doutrina da imortalidade da alma, da imperecibilidade da alma, ela é muito bem documentada. Ela está clara. E isso não tem nada a ver com o kardecismo. Primeiro que a doutrina cristã vem antes. E mesmo a história do Platão, que o platonismo é antes de Cristo, século III, século IV, não tem nada a ver com a tese de Cristo, porque Cristo, em Lucas 16, 19 ao 31, deixa claro que as almas estão guardadas e de lá não sai. Por isso que eu creio que Mateus 17 é Jesus quem vai, não é a alma de Moisés que vem. Tá bom, gente? Eu tenho certeza que eu vou ter que fazer mais alguns vídeos por causa desse vídeo. Com certeza vai surgir dúvidas, não tem problema. Nós estamos aqui à disposição para tentar sanar a tua dúvida, tá bom? Deixa aí nos comentários a sua dúvida, mas sem xingar e sem ofender. Porque eu não tenho apagado os comentários, eu só denuncio o comentário, tá certo? Quando tem xingamento eu denuncio, o próprio YouTube tira. Então, sem xingamento, sem ofensa, deixa aí os seus confrontamentos, as suas dúvidas, e aí a gente faz outros vídeos e vamos aqui tirando as dúvidas e refutando as heresias. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e, se Deus assim permitir, nós estaremos de volta num próximo vídeo e numa próxima oportunidade. Um abraço, Deus te abençoe.